enquanto resolve, gente, vou aproveitar e vou adiantar. Então, eu já vou falar do repertório que a gente vai fazer, que aí eu já adianto essa parte. O repertório da Orquestra A, desse período, a gente focou no repertório barroco. E eles estão tocando peças de Bach, Telemann, Vivaldi e do Purcell. E aí eu vou falar brevemente um pouquinho das peças para vocês. Vocês estão com o programa aí, vocês acompanham comigo, por favor. A primeira peça que a gente vai fazer é o concerto para cravo em Mi menor. A gente vai fazer o segundo movimento. E, na verdade, a gente não vai fazer no cravo, a gente vai fazer no piano com o Breno, que é um aluno do CMI Solano. E esse concerto, esse segundo movimento, ele foi quase um Ctrl+C, Ctrl+V da cantata, do primeiro movimento da cantata 156 do Bach, porque o Bach ele trabalhava muito. Então ele reciclava alguns materiais dele em outras peças. E eu acho que não dá para tirar o significado dessa cantata desse movimento, porque o segundo movimento da cantata, essa parte é instrumental. O segundo movimento termina com essa seguinte frase que ele é cantado: só faça que o meu fim seja feliz. Tudo é bom quando o fim é bom. E na época do Barroco, eles acreditavam que as tonalidades elas traziam e evocavam sentimentos. E a tonalidade que começa é o Lá bemol maior, que traz essa coisa de eternidade. E ele termina em Dó maior, que traz essa alegria. Então, eu acho que reflete isso. Só faça que o meu fim seja feliz. Tudo é bom quando o fim é bom. Trazendo esse sentimento de que quando termina a vida tem a eternidade ainda e que tudo é bom, né? Então, essa é a primeira peça. A segunda peça é o concerto para viola do Telemann, em Sol maior, também o segundo movimento. A maioria a gente está fazendo os segundos movimentos. E vocês vão perceber bem claramente que tem um diálogo da viola com a orquestra. Alguns momentos tocam juntos, mas a maioria das vezes tem esse diálogo. E essa peça tá no estilo galante, que o estilo galante ele caracteriza por ter elegância, leveza e a velocidade rápida na execução. A terceira peça que a gente vai fazer é do Bach também, é o concerto em Mi maior para violino, o segundo movimento também. E vocês vão perceber que, apesar de ter solo de violino, a melodia, você não consegue perceber muito uma melodia cantável no violino. O que vocês vão perceber como uma melodia, assim, meio entre aspas, vai estar com o cello e o contrabaixo, que eles vão tocar como se fosse um coração pulsando durante todo o movimento. Raros momentos não vão ter. Tá travando, Fábio, ainda? Posso concluir aqui, que aí eu já falo essa parte e a gente mostra o vídeo. E nossa quarta peça é do Vivaldi, que é uma peça cantada de uma ópera, e é a área que chama Vedrò con mio diletto. E a melodia dela é bem apaixonada, e a letra, vocês estão com a tradução aí, né? E essa caráter de angústia, eu acho que vem muito mais pelo acompanhamento das cordas, que fica o tempo inteiro fazendo tá, 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 pam, 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 que traz esse sentimento, essa ânsia da paixão que está escrito aí. Porque a melodia, apesar dela ter esse sofrimento, eu acho ela muito mais... ela tem uma leveza também. E nossa quinta peça é o Rondó do Purcell, que ele fez para acompanhar um teatro, que o nome, a peça, acho que é Abdalazar. E aí é o segundo movimento, e eu fiz baseado um arranjo no Benjamin Britten, porque o Benjamin Britten, que é mais contemporâneo, ele pegou esse rondó, o primeiro tema dele, e escreveu uma orquestração para jovens compreenderem como funciona a orquestra. E aí eu peguei um pouco, porque é uma peça só para cordas. E como eu queria que os meninos das flautas e o fagote tocasse também, aí eu ainda acrescentei o tímpano e o trompete, o oboé, eu quis trazer isso para eles também poderem participar dessa peça. Bom, então eu vou me adiantando na apresentação também. Uma ótima tarde para vocês. Meu nome é Ana Carolina, eu fui aluna do curso de bacharelado em regência aqui na escola também. Fiz meu mestrado aqui e hoje em dia eu sou aluna do doutorado também aqui na Escola de Música. Eu trabalho com um dos grupos do CMI, com a Orquestra B, que é uma orquestra... Posso tirar? Pode tirar aqui para me fazer, senão vai ficar aparecendo. Só para não aparecer isso. É uma orquestra
de um nível intermediário, né? E nós escolhemos para vocês um repertório popular para esse semestre. Eu ia falar um pouco sobre as atribuições do regente, enquanto ele organiza o concerto e o que ele tem de função e de atividade dentro desses grupos especificamente, era um pouco do que a Ana ia falar. Então, eu me ative mais às questões ligadas à concepção do concerto, essa trajetória, que funciona como um testemunho pessoal mesmo. Foi o caminho que a gente percorreu da ideia do concerto, os passos que a gente teve que dar até chegar no dia de hoje. Então, o meu tema central é da concepção ao concerto, os desafios encontrados no percurso musical. A primeira coisa foi com relação à escolha do tema. Vocês vão ver pelo programa que a Orquestra B optou por fazer uma homenagem ao Vanderly. E foi um tema que nós discutimos, eu e o professor Carlos Aleixo. Chegamos a esse consenso, né, professor? E optamos por fazer essa homenagem à música mineira. Para quem não conhece, esse é o cantor Vanderly. É um compositor e cantor belo-horizontino, que nasceu dia 3 de março de 1966. Ele usava o nome artístico Vander, espaço L-E-E. Foneticamente falando, soa a mesma coisa, mas a grafia era diferente. E ele foi recordista em várias premiações de música brasileira. Ele era um compositor muito representativo. E, em agosto desse ano, completou 2 anos de seu falecimento. Então, foi uma forma da gente... A gente primeiro tinha pensado em fazer uma homenagem à música mineira, que é uma música assim, muito expressiva e muito rica, e nos dias atuais, e desde, né, também muitos anos, sempre foi uma música muito rica. E depois, quando a gente, né, se deu conta desse aniversário de falecimento do Vanderly, a gente falou, vamos fazer Vanderly, para essa geração conhecer esse repertório, um repertório muito bonito, as canções eram muito bonitas, as letras eram muito bonitas. Então, nós somos unânimes em resolver fazer essa homenagem para ele. Hoje, no concerto, a gente vai ter a presença do irmão dele, o Marcos Catarina, vai estar com a gente nessa homenagem, vai cantar 2 músicas do nosso repertório. E, a partir daí, a gente teve a ideia de fazer esse concerto e o start, né, professor? Como que a gente escolhe o repertório? A gente pegou um tema, né, que foi essa figura e as composições dele. Então, nós vamos escolher o repertório com base em quê? Considerando a orquestra que a gente trabalha, né? Nós vamos, então, escolher o repertório que envolvesse um aprimoramento rítmico, novas linguagens musicais, considerando o repertório que os alunos já fizeram, e adaptação de canções que são cantadas. Não sei se vocês todos conhecem a obra do Vanderly, mas todas as músicas dele eram para voz. Então, tinha foi um desafio muito grande por alguns aspectos que eu vou falar mais à frente, mas, a princípio, foi essa adaptação de música cantada para a versão orquestrada, e além de trazer com a gente essa estética musical, articulação e fraseado que são inerentes à música popular e à música popular contemporânea, né? De certa forma, 2 anos é muito recente, então é uma música contemporânea, é uma música que é feita com uma linguagem atual, para uma meninada, né, posso dizer assim, para o pessoal que tem que conhecer a sua música, a música do seu estado, a música que é feita no tempo deles, né, também. Então, era para trazer isso tudo, quando a gente pensou na escolha do repertório. Vocês vão ver que a gente tentou trazer o máximo de sucessos possível dentro do curto tempo que a gente tem para fazer o concerto. A gente vai fazer para vocês Iluminado, que é uma música bastante conhecida, é bem animada, tem uma letra super bonita. Românticos, que, na minha opinião, é o maior sucesso do Vanderly. A gente fez um medley do Vanderly, porque eu falava, caramba, eu posso fazer 5 músicas. Aí eu ouvi e falava, não, mas essa não pode ficar de fora. Aí eu ouvi outra e falava, mas essa também não. Então, eu coloquei as músicas que eu acredito que são representativas dentro da produção dele neste medley. E as músicas finais que nós vamos fazer é a música A Voz, que também é muito bonita, e uma música que o Marcos Catarina, o irmão dele, compôs para ele, chama O Cais. Então, ele vai fazer essa interpretação de uma composição dele para o irmão dele. E quais foram os desafios, assim, efetivamente falando, durante os arranjos e os ensaios, depois que a gente escolheu o tema? Com relação aos arranjos, os desafios encontrados, não sei se a Ana corrobora dessa ideia, mas dando meu testemunho, e seria uma coisa que completaria o vídeo da Ana, né? Foi a concepção do arranjo e da linguagem orquestral. Para essas músicas, vocês vão ver também que todos os arranjos foram feitos por mim. Então, eu tive que conhecer o grupo e adaptar uma música que
cantada para um repertório orquestral, sem perder essa linguagem orquestral. Eu não podia simplesmente colocar a melodia da voz e colocar todo mundo fazendo acompanhamento, ia ficar muito descaracterizado do que a gente se espera quando fala, vamos ouvir uma orquestra. Então, tem que tentar trazer essa vertente da música popular, essa formação, que em muitos casos é voz e violão, para uma linguagem orquestral. Esse foi um desafio muito grande. O segundo ponto é a adaptação do repertório cantado para versões instrumentais, que eu já falei. Isso cai em alguns problemas. Por quê? Para quem é músico, vai entender que, por exemplo, se um cantor canta uma música num compasso X, eu não posso pegar e falar, vou facilitar para a minha orquestra e vou colocar no compasso Y. Isso não funciona. Eu tenho que seguir algumas coisas estéticas e características de escrita musical que o cantor faz originalmente, senão vocês não iam reconhecer. Isso foi um desafio muito grande, porque a nossa orquestra, ela tem, os meninos fazem aula, os meninos são alunos, são estudantes, e a gente precisa trazer essa música, essa característica para o dia a dia deles. Mas e se é muito difícil ou se é muito complicado? Tem coisa que não tem como a gente facilitar quando a gente está fazendo um arranjo para orquestra. E nesse caso, a fórmula de compasso, por exemplo, foi uma delas. Vocês vão ver que tem música que tem alternância de compasso o tempo inteiro. E não tem como eu alterar. Uma outra coisa que é bastante... Também que é uma coisa que a gente que faz arranjo para grupos, né? Que a gente fica, de certa forma, engessada, é com relação a fazer uma música com um cantor convidado ou com um solista. Eu não consigo alterar o tom, porque a voz é uma coisa muito particular e muito... me corrija se eu estiver falando bobagem, mas se eu alterar o tom para o cantor, às vezes eu acabo com a música para ele, para a interpretação dele. Então, por exemplo, o aluno de clarineta da Orquestra B, ele está tocando com todos os sustenidos na armadura. E eu tive que explicar, olha, eu não consigo mexer no tom, seu instrumento é transpositor, é uma tonalidade desconfortável, mas faz parte, né? Porque senão eu ia atrapalhar. O cantor, quando a gente fala de uma orquestra, a gente está pensando no todo, né? Todo mundo tem que estar numa situação, de certa forma, confortável. Seguindo a adequação, cai um pouco nisso, né? Que a adequação ao nível e às especificidades dos instrumentos. Cada aluno que vocês vão ver sentados, eles estão em um nível diferente, eles têm uma maturidade musical diferente, eles têm um professor diferente. E a gente adequar um arranjo orquestral, transformar aquele grupo de 30 pessoas numa unidade, é uma coisa também que foi um desafio grande, né? E um repertório que complete a formação que o aluno tem em aula, que não deixe ele na zona de conforto e que não apresente novos desafios para ele quando ele vai para a prática orquestral. Com relação aos ensaios, a gente fiz o arranjo, entreguei as partituras para os meninos. Agora, o que a gente vai trabalhar em ensaio, o que a gente vai ter de ganho durante o ensaio, uma vez que os alunos já estão com a partitura? Trazer as características identitárias do gênero musical. Vocês vão ver dois concertos muito contrastantes e muito complementares em idiomas musicais e linguagens, e vocês vão ver que o fazer musical do erudito é diferente do popular, o tipo de articulação é diferente. Eles são complementares, assim. Então, eu acredito que a gente tem que trazer, tanto a Ana quanto eu, a gente tem que carregar as características estilísticas do gênero que a gente está fazendo, para a gente fazer música o mais bem feito possível. Isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada no ensaio também. As questões de afinação e timbre enquanto naipe. Você está tocando o seu instrumento na sua cabine, para o seu professor, é muito diferente de eu estar compondo o naipe de violino, sabe? As tonalidades variadas, que foi o caso do exemplo que eu falei, as arcadas e os fraseados também são coisas que a gente trabalha enquanto grupo dentro da prática orquestral. E a compreensão da prática em grupo e do fazer musical coletivo. É isso tudo que eu falei resumido. Para quem é músico, para quem vivencia música coral, por exemplo, é muito diferente a gente fazer música sozinho, a gente fazer música em grupo. Os ganhos são completamente diferentes e um não anula o outro, e é muito importante essa prática musical em grupo. Enquanto regente, o que a minha figura, o que a presença de um regente possibilita de ganho para o aluno, que também em aula e em sala ele muitas vezes não tem a presença de um regente, né? É vivenciar a dinâmica de ensaio orquestral. A dinâmica de ensaio, a gente tem 1h30. Como a gente trabalha 1h30? É muito diferente de como a gente trabalha uma aula individual de instrumento ou uma aula com um pequeno grupo de instrumento, de técnica, de mão. É muito diferente o que a gente ganha quando a gente está trabalhando, fazendo essa dinâmica de ensaio orquestral.
trabalhar aspectos coletivos e não técnico-individuais. A gente tem 1h30, eu preciso preparar o som da orquestra inteira. Eu não tenho tempo e não consigo, e não tenho know-how suficiente. Eu sou da área de sopro, eu sou formada em saxofone também, então o meu know-how todo é para o pessoal dos sopros, dos metais. Para a corda, eu não consigo pegar a mão do aluno no meio do ensaio com 30 crianças e falar: seu dedo está errado, o dedilhado está errado. A gente não consegue fazer isso. Então, por isso, eu reitero que as aulas individuais e as aulas em pequenos grupos específicas de instrumentos são muitíssimo importantes. Mas que a prática em grupo musical também é muito importante para todos esses ganhos que eu já tenho falado com vocês. E o segundo é o aprendizado da performance com regência. O nosso gestual, o que ele significa, como eu faço dinâmica, como eu acelero o andamento, o que meu gesto significa. E o que ele pode mudar numa partitura que já está grafada. São interpretações muito diferentes quando a gente tem uma partitura e toca sozinho, quando a gente tem um regente que está conduzindo a nossa performance, o nosso fraseado, a nossa respiração e a nossa energia para fazer música. E falando um pouco rapidamente sobre esse ganho da prática musical coletiva, seja ela orquestra, coro, banda, grupo instrumental, não consigo ler, vou baixar, tá? Que eu estou sem óculos. Isso com base em algumas pesquisas de diferentes áreas, vocês vão ver, em diferentes grupos, vocês vão ver que o poder socializador da música é muito grande. A criança e o adolescente, enquanto indivíduo, enquanto membro de um naipe, tem inúmeras pesquisas. A minha pesquisa de doutorado é em banda de música, então eu vi muita congruência nas pesquisas, tanto da prática orquestral quanto da prática de banda, desse poder socializador. Muitos depoimentos, as crianças têm autoestima melhorada de uma forma muito grande, elas têm interação. Às vezes é uma criança tão tímida, mas quando ela está na orquestra ou num grupo, ela precisa comunicar com a estante do lado, ela precisa tirar dúvida, ela tem um professor que ajuda. Então, assim, eu sou suspeita, mas eu acredito muito nesse poder socializador e na importância que a música tem para a criança, não só musicalmente falando, mas enquanto indivíduo da sociedade, né? O segundo é a noção de importância de cada membro dentro da orquestra. Ao mesmo tempo que a orquestra é uma unidade, eles são individualidades dentro de uma unidade. Então, eles têm que ter essa consciência. Eu falo mais para frente um pouco, lá no último item do resultado final enquanto somatório das responsabilidades individuais. Eles têm essa consciência já, que eles são responsáveis pelo que o naipe vai produzir de música. Então, que eu sou parte de um grupo maior que a orquestra, mas que se eu não estudar em casa, eu vou atrapalhar o meu grupo, que às vezes estudou. Se eu não tiver com a afinação encaixada, eu vou atrapalhar o meu grupo. Então, esse despertar para esse senso de coletivo, de dar minha importância enquanto indivíduo dentro do meu naipe e do meu naipe dentro da orquestra, né? Um corpo, assim. E outras coisas, né? Colaboração, dedicação, disciplina, é inegável que a gente tem que ter muita disciplina, e as vivências pessoais. E a última coisa que me chama a atenção bastante nesse grupo especificamente, na orquestra do CMI, nos corais como um todo, é a compreensão do concerto. Isso é uma opinião pessoal, uma percepção dessa vivência que eu tive. Eu estou lá há 4 meses, 4, quase 5 meses, e essa percepção que eu tive da compreensão do concerto, enquanto hoje nós vamos apresentar para você o resultado das nossas vivências ao longo dos meses. Isso não é um produto. Diferente de outros locais que eu trabalho, por exemplo, que o meu produto é o concerto. Eu tenho concerto, semana que vem tem que sair o concerto. Tem que sair o concerto. Na outra semana eu tenho outro concerto, tem que sair o concerto. Aqui é um processo de aprendizado, de maturidade, de repertório. E o concerto é o resultado do processo. Ele não é o ponto mais importante, o ponto final. Assim, nós vamos só produzir concertos toda semana para a BH inteira. Essa não é a ideia, pelo menos no meu entendimento e na percepção que eu tive. Então, é a compreensão do concerto enquanto resultado final de processo de aprendizado e vivências, não enquanto um produto. Nós não vamos vender concertos semanalmente. A gente quer que o aluno experiencie, além de todas essas questões de fazer coletivo, que eu já comentei com vocês, mas que eles que eles tenham experiência de fazer música num palco, que também é muito diferente, que também tem muitos ganhos, que também tem ansiedade toda, tem concentração, Vou apresentar para vocês o meu aprendizado de 4 meses. Então, assistam um concerto com essa ótica, assim, com esse carinho de que os meninos estão preparando isso para vocês há meses e que isso é o resultado
eu acredito, né? Se vocês virem os concertos do semestre passado, vocês vão ver o amadurecimento musical do grupo como um todo, da concentração, da técnica individual de cada um. Então, é um pouco isso, assim, e que foi a minha percepção ao longo desse tempo todo, e que é uma coisa muito, que eu acredito muito, e que é muito válido para mim, essa ótica sobre o concerto enquanto resultado de vivências e experiências. É isso. A gente espera que vocês gostem muito. Nós tentamos trazer repertórios que as pessoas se identificassem, que mostrassem os viés, todos os viés da possibilidade de fazer música com essa formação orquestral, com esse tipo de instrumento. E a gente espera que vocês gostem. Tá rodando? Então tá, espero que vocês gostem. A Ana vai colocar o vídeo para vocês. Uma ótima tarde, bom concerto. Obrigada.